Freud. A interpretação dos sonhos. A literatura científica sobre os problemas dos sonhos. Capítulo 1, parte 5. As peculiaridades psicológicas dos sonhos. Na investigação científica dos sonhos, partimos do pressuposto de que o sonho é uma ocorrência de nossa própria atividade psíquica. No entanto, o sonho acabado nos parece algo estranho, cuja autoria somos tão poucos forçados a reconhecer que podemos tão facilmente dizer, abre aspas, um sonho me apareceu, fecha aspas, como, abre aspas, eu sonhei, fecha aspas. Qual a origem desse sentimento de que os sonhos são estranhos à nossa mente? Em vista de nossa discussão das fontes dos sonhos, devemos concluir que a estranheza não pode ser causada pelo material que penetra o conteúdo deles, uma vez que esse material, em sua maior parte, é comum aos sonhos e à vida de vigília. Pode-se perguntar se no sonho não são as mudanças nos processos psíquicos que suscitam essa impressão e, assim, colocar à prova uma característica psicológica dos sonhos. Ninguém ressaltou com maior precisão a diferença essencial entre o sonhar e a vida de vigília, ou tirou dela conclusões de maior alcance do que J.T. Fechner. Em um trecho de sua obra Elementi der Psychologie, 1889. Em sua opinião, abre aspas, nem o mero rebaixamento da vida mental consciente a um nível inferior ao do limiar principal, nem o desvio da atenção das influências do mundo externo são suficientes para explicar as características da vida onírica, quando contrastadas com a vida de vigília. Fecha aspas. Ele prefere acreditar que a cena dos sonhos está situada em outro lugar do que na vida da apresentação em vigília. Se a cena da atividade psicofísica fosse a mesma durante os estados de sono e de vigília, o sonho, na minha opinião, só poderia ser uma continuação da ideação de vigília, mantendo-se em um grau inferior da intensidade. E, além disso, deve compartilhar com o posteriormente seu material e forma, mas a situação é bem diferente. Não está claro o que Fechner tinha em mente ao se referir a essa mudança de localização da atividade mental, nem tampouco, ao que eu saiba, qualquer outra pessoa seguiu o caminho indicado por suas palavras. Acredito que podemos descartar a possibilidade de dar à frase uma interpretação anatômica e supor que ela se refira à localização cerebral fisiológica, ou mesmo às camadas histológicas do córtex cerebral. O pensamento pode, entretanto, ser engenhoso e frutífero se puder ser referido a um aparelho psíquico que é construído a partir de muitas instâncias colocadas umas atrás das outras. Outros autores se contentaram em chamar a atenção para as características distintas mais tangíveis da vida onírica e em adotá-las como ponto de partida para as tentativas que visavam a explicações de maior alcance. Observou-se
que uma das principais peculiaridades da vida onírica aparece mesmo no estado de adormecer e deve ser designada como o fenômeno indutor do sono. De acordo com Schleiermacher, 1862, o que caracteriza o estado de vigília é o fato de que a atividade de pensar ocorre em conceitos e não em imagens. Já os sonhos pensam por meio de imagens e, com a aproximação do sono, é possível observar à medida que as atividades voluntárias se tornam mais difíceis. Surgem representações involuntárias, todas elas se enquadrando na categoria de imagens. A incapacidade de tal apresentação funciona como percebemos ser intencionalmente desejada, e o aparecimento de imagens que está regularmente conectado com essa distração. Essas são duas qualidades que são constantes no sonho e que, em sua análise psicológica, devemos reconhecer como personagens essenciais da vida dos sonhos, com relação às imagens. As alucinações hipnagógicas, descobrimos que, mesmo em seu conteúdo, elas são idênticas às imagens oníricas. O sonho, portanto, pensa preponderantemente, mas não exclusivamente, em imagens visuais. Utilizam também imagens auditivas e, em menor grau, impressões que pertencem aos outros sentidos. Além disso, muitas coisas ocorrem nos sonhos, tal como fazem normalmente na vida de vigília, simplesmente como pensamentos ou representações, provavelmente bem entendidos sobre a forma de resíduos de representações verbais, mas, ainda assim, o que é característico dos sonhos são apenas os elementos de seu conteúdo que se comportam como imagens, que se assemelham mais a percepções, isto é, que são como representações mnemênicas, deixando de lado todos os argumentos tão familiares aos psiquiatras sobre a natureza das alucinações. Estaremos concordando com todas as autoridades no assunto ao afirmar que os sonhos alucinam, que constituem os pensamentos por alucinações. Nesse sentido, não há distinção entre as representações visuais e acústicas. Tem-se observado que, quando se adormece, com a lembrança de uma sequência de notas musicais na mente, a lembrança se transforma numa alucinação da mesma melodia, ao passo que, quando se volta a acordar, e os dois estados podem alternar-se mais de uma vez durante o processo do adormecimento. A alucinação cede lugar, por sua vez, à representação mnemênica, que é, ao mesmo tempo, mais fraca e qualitativamente diferente dela. A transformação de uma ideia em alucinações não é o único aspecto em que os sonhos diferem de pensamentos correspondentes na vida de vigília. Os sonhos constroem uma situação a partir dessas imagens, representam um fato que está realmente acontecendo, como diz Spita, 1882. Eles, abre aspas, dramatizam, fecha aspas, uma ideia. Mas essas características da vida onírica só podem ser plenamente compreendida se reconhecemos, além disso, que nossos sonhos, via de regra,
pois há exceções que exigem um exame especial. Parecemos não pensar, mas ter uma experiência. Em outras palavras, atribuímos completa crença às alucinações. A crítica de que isso não foi experimentado, mas apenas pensado de maneira peculiar, sonhada, chega a nós apenas ao despertar. Este personagem distingue o sonho genuíno do sono do devaneio, que nunca se confunde com a realidade. Burdash, 1838, resume com as seguintes palavras as características da vida onírica que examinamos até agora. Abre aspas. Figuram entre as características essenciais dos sonhos. A. Nos sonhos, as atividades subjetivas de nossa mente aparecem de forma objetiva, pois nossas faculdades perceptivas encaram os produtos de nossa imaginação como se fossem impressões sensoriais. B. O sono significa um fim da autoridade do eu. Daí o adormecimento trazer consigo certo grau de passividade. As imagens do sono são condicionadas pelo relaxamento do autocontrole de alguém. Trata-se agora em tentar explicar a crença que a mente deposita nas alucinações oníricas. Crença esta que só pode surgir depois de ter cessado uma espécie de atividade arbitrária. Strumpel, 1875, argumenta que, neste sentido, a mente executa sua função corretamente e que conformidade e de conformidade com seu próprio mecanismo. Os elementos dos sonhos não são meras apresentações, são experiências mentais verdadeiras e reais do mesmo tipo das que surgem no estado de vigília através dos sentidos. Ibid, página 34. A mente em estado de vigília produz apresentações e pensamentos em imagens verbais e na fala. Nos sonhos, porém, ela o faz em verdadeiras imagens sensoriais. Ibid, página 35. Além disso, existe uma consciência espacial nos sonhos, visto que as sensações e imagens são atribuídas a um espaço externo, tal como o são na vigília. Ibid, página 43. Se, no entanto, ela comete um erro ao proceder assim, é porque no estado do sono lhe falta um único critério que torna possível estabelecer uma distinção entre as percepções sensoriais provenientes de fora e de dentro. Ela está impossibilitada de submeter suas imagens oníricas aos únicos testes que poderiam provar sua realidade objetiva. Além disso, despreza a distinção entre as imagens que só são arbitrariamente intercambiáveis e os casos em que o elemento do arbítrio se acha ausente. Ela comete um erro por estar impossibilitada de aplicar a lei da causalidade ao conteúdo de seus sonhos. Ibid, página 58. Em resumo, o fato de ter se afastado do mundo externo é também a razão de sua crença no mundo subjetivo dos sonhos. Delboeuf, 1885, chega à mesma conclusão após argumentos psicológicos um tanto diferentes. Acreditamos na realidade das imagens oníricas, diz ele, porque, em nosso sono,
Não dispomos de outras impressões com as quais compará-las por estarmos desligados do mundo exterior. Mas a razão pela qual acreditamos na veracidade dessas alucinações não é por ser impossível submetê-la a um teste dentro do sonho. O sonho pode parecer oferecer esses testes, pode deixar-nos tocar a rosa que vemos e, ainda, estaremos sonhando. De acordo com Delboeuf, não há critério válido para mostrar se algo é um sonho ou uma realidade consciente, exceto, e isso apenas em generalidade prática, o fato de despertar, abre aspas, declara o delirante tudo o que é vivenciado entre o período de adormecer e acordar. Se perceber ao acordar que estou deitado na cama sem roupa, fecha aspas. Durante o sono, tomei as imagens oníricas por imagens reais graças ao meu hábito mental de supor a existência de um modo externo com o qual estabeleço um contraste com o meu próprio ego. Assim, o desligamento do mundo externo parece ser considerado como o fator que determina as características mais marcantes da vida onírica. Vale a pena, portanto, citar algumas observações feitas há muito tempo por Burdash, que lançam a luz sobre as relações entre a mente adormecida e o mundo externo, e que são a conta certa para nos impedir de dar grande valor às conclusões tiradas nas páginas anteriores. Abre aspas, o sono, fecha aspas, escreve ele, abre aspas, só pode ocorrer sob a condição de que a mente não seja excitada por estímulos sensoriais, mas a precondição real do sono não é tanto a ausência de estímulos sensoriais, mas antes a falta de interesse neles. Algumas impressões sensoriais, a rigor, podem ser necessárias para acalmar a mente. Assim, o moleiro só consegue dormir se estiver ouvindo o barulho de seu moinho. Há quem acha necessário manter uma lamparina acesa durante a noite. Acha impossível dormir no escuro. Burdash, 1838. Abre aspas. A psique se isola durante o sono do mundo exterior e se retira da periferia. Não obstante, a conexão não se interrompe inteiramente. Se não pudermos ouvir nem sentir quando estamos adormecidos, mas só depois de acordarmos, seria inteiramente impossível despertarmos. A persistência da sensação é comprovada com mais clareza ainda pelo fato de que nos desperta não é sempre a mera força sensorial de uma impressão, mas seu contexto psíquico. Um homem adormecido não é despertado por uma palavra qualquer, mas se for pelo nome, acorda. Assim, a mente adormecida distingue diferentes sensações. É por isso que podemos ser despertados pela falta de um estímulo sensorial se ele refere-se à representação de uma coisa importante. Assim é que o homem com a lamparina acesa acorda se ela se apagar, e o mesmo acontece com o moleiro se seu moinho parar. Isso é,
Ele é despertado pela sensação de uma atividade sensorial, e isso implica que tal atividade era percebida por ele. Mas, como era indiferente ou antes satisfatória, não lhe perturbava a mente. Ibid, página 460. Mesmo que desprezemos as objeções e de modo algum elas são insignificantes, teremos de confessar que as características da vida dos sonhos que consideramos até agora o que foram atribuídas a seu desligamento do mundo externo não explicam inteiramente seu estranho caráter, pois, de outro modo, deveria ser possível transformar as alucinações de um sonho em representações e suas situações em pensamentos, e assim solucionar o problema da interpretação dos sonhos. Bem, isso é o que fazemos quando reproduzimos o sonho de memória após o despertar e, quer sejamos total ou parcialmente bem-sucedido nessa tradução reversa, o sonho ainda mantém seu mistério intacto. Além disso, todos os autores presumem, sem hesitar, que ainda outras e mais profundas modificações do material de representações da vida de vigília têm lugar nos sonhos. Strumpel, 1877, se expressa da seguinte forma, abre aspas, com a cessação do funcionamento sensorial e da consciência vital normal, a mente perde o solo onde se enraizam seus sentimentos, desejos, interesses e atividades. Também os estados psíquicos, sentimentos, interesses, juízos de valor, que estão ligados às imagens da memória na vida de vigília, ficando sujeito a uma pressão obscura como resultado da qual sua ligação com tais imagens se rompe. As imagens perceptuais das coisas, pessoas, lugares, acontecimentos e ações na vida de vigília são reproduzidas separadamente em grande número, mas nenhuma delas leva consigo seu valor psíquico. Esse valor é desligado delas e, assim, elas flutuam na mente dependendo de seus próprios recursos. Fecha aspas. Essa privação que a imagem sofreu de seu valor psíquico, que novamente remonta à derivação do mundo exterior, é, segundo Strumpel, a principal responsável pela impressão de estranheza com a qual o sonho é confrontado em nossa memória. Já vimos que o adormecimento envolve de imediato a perda de uma de nossas atividades mentais, qual seja nosso poder de imprimir uma orientação intencional à sequência de nossas representações. Ouvimos dizer que mesmo que o adormecimento acarreta o abandono de uma das atividades psíquicas, a saber, a conduta voluntária do curso de apresentação, assim a suposição sugerida também por outros fundamentos se opõe a que o estado de sono pode estender sua influência também sobre as funções psíquicas. Alguns destas parecem ficar inteiramente suspensas, mas surge então a questão de saber se as demais continuam a funcionar normalmente e se, nessas condições, são capazes de trabalho normal. E aqui se pode questionar-se as características distintas dos sonhos não podem ser explicadas
pela redução da eficiência psíquica no estado do sono. Uma ideia apoiada na impressão causada pelos sonhos em nosso julgamento de vigília. Os sonhos estão desconectados, aceitam as mais violentas contradições sem a mínima objeção. Admitem impossibilidades, desprezam conhecimentos que têm grande importância para nós na vida diurna e nos revelam como imbecis éticos e morais. Quem quer que se comportasse, quando acordado, de maneira peculiar às situações dos sonhos, seria considerado insano. Quem quer que falasse, quando acordado, da maneira como as pessoas falam nos sonhos, ou descrevesse o tipo de coisas que acontecem nos sonhos, nos impressionaria como confusos e de mente fraca. Assim acreditamos que estamos apenas encontrando palavras para o fato quando damos pouco valor à atividade psíquica no sonho, especialmente quando declaramos que as atividades intelectuais superiores estão suspensas ou pelo menos muito prejudicadas no sonho. Os autores exibem uma unanimidade em comum, com as exceções serão tratadas adiante ao expressar opiniões dessa natureza sobre os sonhos. E esses julgamentos levam diretamente a uma teoria ou explicação específica da vida onírica. Mas é chegado o momento de eu deixar as generalidades e apresentar em seu lugar uma série de citações de vários autores, filósofos e médicos sobre o caráter psicológico do sonho. Segundo Lemoine, 1855, a incoerência das imagens oníricas constitui a característica essencial dos sonhos. Maury, 1878, concorda com ele. Não há sonhos absolutamente racionais e que não contenham alguma incoerência, algum anacronismo, algum absurdo. Spita, 1882, cita Hegel como afirmando que os sonhos são destituídos de qualquer coerência objetiva e razoável. Dugas escreve: o sonho é anarquia psíquica, emocional e mental. É o jogo de funções deixadas a si mesmas e exercidas sem controle e sem objetivo. No sonho, a mente é um autômato espiritual. 1897, tradução. Mesmo Volkel, 1875, cuja teoria está longe de considerar a atividade psíquica durante o sono como destituída de propósito, fala no, abre aspas, relaxamento, na desconexão e na confusão da vida ideativa, que no estado de vigília se mantém unida pela força lógica do ego central. Fecha aspas. O absurdo das conexões de representações que ocorrem nos sonhos dificilmente poderia ser criticado com mais agudeza do que por Cícero, de Adivinatione 2, abre aspas. Nada tão absurdo, tão incoerente, tão monstruoso pode ser pensado como incapaz de sonhar. Fechner, 1889, escreve: é como se a atividade psicológica tivesse sido transportada do cérebro de um homem sensato para o de um idiota.
Haderstock, 1879. Parece impossível descobrir quaisquer leis fixas nessa atividade louca. Depois de se furtarem ao rigoroso policiamento exercido sobre o curso das representações de vigília pela vontade racional e pela atenção, os sonhos se dissolvem num louco redemoinho de confusão calendoscópica. Hildenbrand, 1875. Que saltos surpreendentes o sonhador é capaz de dar, por exemplo, ao extrair inferências. Com que calma se dispõe a ver as mais familiares lições da experiência viradas pelo avesso. Que contradições ridículas ele pode tolerar nas ordens da natureza e da sociedade antes que as coisas vão longe demais. Como fizemos, e o esforço excessivo do absurdo traz um despertar. Calculamos, sem nenhum escrúpulo, que 3 vezes 3 são 20. Não ficamos nem um pouco surpresos quando um cão cita um verso de um poema ou quando um morto anda até seu túmulo com as próprias pernas ou quando vemos uma pedra flutuando na água. Dirigimos-nos solenemente numa importante missão até o Ducado de Brandeburgo ou Principado de Liechtenberg-Stein para inspecionar suas forças navais, ou somos persuadidos a nos alistar nos exércitos de Carlos XII pouco antes da Batalha de Poltava. Fecha aspas. Bis. 1878. Tendo em mente a teoria dos sonhos que se baseia em impressões como essas descreve, abre aspas, o conteúdo de pelo menos 9 dentre 10 sonhos é absurdo. Neles reunimos pessoas e coisas que não têm a menor relação entre si. No momento seguinte, há uma mudança no calendoscópio e somos confrontados com um novo agrupamento. Ainda mais sem nexo e louco. Se é que isso é possível do que o anterior. E assim prossegue o jogo mutável do cérebro incompletamente adormecido até que despertamos, levamos a mão à testa e ficamos imaginando se ainda possuímos a capacidade para ideias e pensamentos racionais. Murray, 1878, encontra um paralelo para a relação entre as imagens oníricas e os pensamentos de vigília que há de ser altamente significativos para os médicos. Abre aspas. A produção dessas imagens que o homem, desperto muitas vezes da origem à vontade, corresponde pela inteligência a que intenção dá motilidade certos movimentos que nos são oferecidos pela correia e pelos afetos paralíticos. Quanto ao resto, considera o sonho toda uma série de degradação da faculdade de pensar e raciocinar. Ibid, página 26. Nem é preciso mencionar os enunciados dos autores que repetem a afirmação de Maury para as atividades psíquicas superiores individuais. Strumpel, 1877. Por exemplo, observa que algumas operações mentais lógicas baseadas em relações e conexões desaparecem no sonho, naturalmente também em ponto onde o absurdo não é óbvio. Há um eclipse de todas as operações lógicas da mente que se baseiam em relações e conexões. Spita, 1888, declara que as representações que ocorrem nos sonhos parecem estar inteiramente afastadas das leis da causalidade.
Hadstock, 1879, e outros autores insistem na fraqueza de julgamento e de inferências características dos sonhos. Segundo Joad, 1896, não existe faculdade crítica nos sonhos, nenhum poder de corrigir um grupo de percepções mediante a referências ao conteúdo geral da consciência. Observa o mesmo autor que, abre aspas, toda sorte de atividade consciente ocorre nos sonhos, mas apenas de forma incompleta, inibida e isolada, fecha aspas. As contradições em que os sonhos se envolvem com nosso conhecimento de vigília são explicadas por Stricker, 1879, e muitos outros como causadas por fatos que são esquecidos nos sonhos ou pelo desaparecimento de relações lógicas entre as representações e assim por diante. Os autores em geral falam assim desfavoravelmente sobre as capacidades psíquicas no sonho, admitem que ainda resta neles um certo resíduo de atividade mental. Isto é explicitadamente admitido por Wundt, 1880, cujas teorias têm exercido uma influência significativa em muitos outros pesquisadores neste campo. Pode-se indagar sobre o tipo e o comportamento dos resquícios da vida psíquica que se manifestam no sonho. Há um consenso de que a faculdade reprodutiva, a memória, parece ser o que menos sofre. E até mesmo de que mostra certa superioridade a essa mesma função na vida de vigília, embora parte dos absurdos dos sonhos pareça explicável pela propensão da memória a esquecer. Na opinião de Spita, 1882, a parte da mente que não é afetada pelo sono é a vida dos ânimos, e é esta que dirige os sonhos. Por ânimo, Getmut, ele quer dizer o conjunto estável de sentimentos que constitui a mais íntima essência de um ser humano. Scholz, 1893, acredita que uma das atividades mentais que atua nos sonhos é a tendência de submeter o material onírico a uma, abre aspas, interpretação alegorizante, fecha aspas. Também Sideberg, 1877, página 11, vê nos sonhos uma faculdade mental de, abre aspas, interpretação mais ampla, fecha aspas, que é exercida sobre todas as sensações e percepções. Há uma dificuldade específica para avaliar a posição que ocupa nos sonhos, o que constitui, evidentemente, a mais elevada das funções psíquicas, a consciência. Visto que tudo o que sabemos dos sonhos provém da consciência, não pode haver dúvida de que ela persiste neles. Contudo, Spita acredita que o que persiste nos sonhos é apenas a consciência, e não a autoconsciência. Delboeuf, no entanto, confessa que não é capaz de conceber essa diferenciação. As leis de associação que governam a sequência de representações são válidas para as imagens oníricas e, a rigor, sua predominância é ainda mais nítida e acentuadamente expressa nos sonhos, abre aspas, os sonhos, fecha aspas, afirma Strumpel, 1877, abre aspas. Seguem seu curso, ao que parece, segundo as leis, quer das representações simples,
quer dos estímulos orgânicos que acompanham tais representações, isto é, sem querer de forma alguma afetados pela reflexão e razão, senso estético e julgamento moral, fecha aspas. Os autores cujos pontos de vista reproduzo aqui retratam o processo da formação dos sonhos mais ou menos da seguinte maneira: a totalidade dos estímulos sensoriais gerados durante o sono, a partir das várias fontes que já enumerei, despertam na mente, em primeiro lugar, diversas representações que aparecem sob a forma de alucinações, ou mais propriamente, segundo Wundt, de ilusões em vista de sua derivação de estímulos externos e internos. Essas representações vinculam-se de acordo com as leis da associação e de conformidade com as mesmas leis, convocam uma outra série de representações. Todo esse material é então trabalhado na medida em que o permita, pelo que ainda resta das faculdades mentais que de organização e pensamento em ação. Ver exemplos: Wundt, 1874 e Engard, 1893. Mas, até agora, ninguém teve sucesso em encontrar o motivo que levaria o despertar de imagens que não se originam objetivamente sigam esta ou aquela lei de associação. Mas tem sido repetidamente observado que as associações que ligam as imagens oníricas entre si são de natureza muito especial e diferem das que funcionam no pensamento de vigília. Assim, Volkel, 1875, escreve, abre aspas, nos sonhos, as associações parecem travar uma luta livre de acordo com semelhanças acidentais e conexões quase imperceptíveis. Todos os sonhos são repletos desse tipo de associações desalinhadas e superficiais. Fecha aspas. Maury, 1878, atribuiu enorme importância a essa característica de maneira como as representações se vinculam nos sonhos, uma vez que ela lhe permite traçar uma analogia muito estreita entre a vida dos sonhos e certos distúrbios mentais. Ele especifica duas características bases de delírio. 1. Uma ação espontânea e quase automática da mente. 2. Uma associação viciosa e irregular de ideias. O próprio Maury apresenta dois excelentes exemplos de sonhos que ele mesmo teve, nos quais as imagens oníricas se ligavam meramente por meio de uma semelhança no som das palavras. Certa vez ele sonhou que estava numa peregrinação a Jerusalém ou Meca. Depois de muitas aventuras, viu-se visitando o químico Pelletier, que, depois de conversar um pouco, deu-lhe uma pá de zinco. Na parte seguinte do sonho, esta se transformou em uma espada de lâmina larga. Em outro sonho, estava andando por uma estrada e lendo o número de quilômetros nos marcos. A seguir, encontrava-se numa mercearia onde havia uma grande balança, e um homem punha nela pesos de quilogramas para pesar Maury. Disse-lhe então o merceeiro, abre aspas, o senhor não está em Paris, mas na ilha de Giloló, fecha aspas. A isso se seguiram muitas imagens nas quais viu a flor lobelia, então o general Lopes, de cuja morte ele havia lido poucos dias antes. Ele finalmente acordou enquanto
jogava uma partida de loteria. Sem dúvidas, estaremos aptos a constatar que não se deixou passar em contradição essas baixas estimativas do funcionamento psíquico nos sonhos. Embora a contradição quanto a esse ponto não pareça nada fácil, por exemplo, Spita, 1882, um dos depreciadores da vida onírica, insiste em que as mesmas leis psicológicas que regem a vida de vigília também se aplicam aos sonhos e outros. Dugas, 1899, declara que o sonho não é irracional ou mesmo puramente irracional. Mas tais afirmações têm pouco valor na medida em que seus autores não fazem nenhuma tentativa de conciliá-las com suas próprias descrições da anarquia psíquica e da ruptura de todas as funções que predominam nos sonhos. Para autores que a loucura dos sonhos talvez não seja desprovida de método e possa ser simulada, como a do príncipe dinamarquês sobre a qual se fez esse arguto julgamento. Estes últimos autores não podem ter julgado pelas aparências, ou então a aparência que eles apresentadas pelos sonhos deve ter sido diferente. Assim, Havelock Ellis, 1899, sem se deter no aparente absurdo dos sonhos, refere-se a eles como, abre aspas, um mundo arcaico de vastas emoções e pensamentos imperfeitos, fecha aspas, cujo estudo talvez nos revele estágios primitivos da evolução da vida mental. Delboff, 1885, declara, embora cometa erros de não apresentar provas do material que contradiz sua tese. No sono, exceto a percepção, todas as faculdades da mente, inteligência, imaginação, memória, vontade, moralidade, permanecendo intacta em sua essência. Apenas eles se aplicam a objetos imaginários e móveis. O sonhador é um ator que interpreta a vontade dos tolos e os sábios, os algozes e as vítimas, os anões e os gigantes, os demônios e os anjos. O Marquês de Hervey, que é fortemente contestado por Maury e cujo trabalho eu não pude obter apesar de todo o meu esforço, parece combater com mais energia a subestimação da capacidade psíquica no sonho. Maury, 1878, fala dele da seguinte maneira, abre aspas, durante o sono do Marquês de Hervey, emprestada toda a sua liberdade de ação e atenção à inteligência, e ele só parece fazer o sono consistir na oclusão dos sentidos, em seu fechamento para o mundo exterior, de maneira que o homem que dorme dificilmente se distingue, segundo seu modo de ver, daquele que deixa seus pensamentos vagarem enquanto bloqueia seus sentidos. Toda a diferença que então separa o pensamento comum do adormecido é que, neste último, a ideia assume uma forma visível, objetiva e se assemelha equivocadamente à sensação determinada pelos objetos externos. A memória assume a aparência do fato presente. Maury acrescenta, abre aspas, que há uma diferença mais e capital em saber que as faculdades intelectuais do homem adormecido não oferecem o equilíbrio que mantém o homem acordado.
A escala da estimativa do sonho como produto psíquico tem grande amplitude na literatura. Vai desde a menor subestimação, cuja expressão conhecemos, passando pela ideia de um valor ainda não revelado, até a superestimação que coloca o sonho muito acima das capacidades da vida desperta. Hildenbrand, 1875, que, como sabemos, esboça uma característica psicológica em 3 antinômias. Resume a terceira dessas contradições, os pontos extremos desta série da seguinte forma, abre aspas, é entre um clímax, muitas vezes uma involução, que se eleva ao virtuosismo, e, por outro lado, uma decidida diminuição e enfraquecimento da vida psíquica, muitas vezes conduzindo abaixo do nível humano. Fecha aspas. Abre aspas. Quanto ao primeiro, que não pode confirmar por experiência própria que, nas criações e tramas do gênio do sonho, às vezes vem à luz uma profundidade e sinceridade de emoção, uma ternura de sentimento, uma clareza de visão, uma delicadeza de observação e uma prontidão de espírito. Tudo que modestamente deveríamos ter que negar que possuímos como uma propriedade constante durante a vida desperta. O sonho tem uma poesia maravilhosa, uma excelente alegoria, um humor incomparável e uma ironia encantadora. Ele vê o mundo sob o disfarce de uma idealização peculiar e frequentemente eleva o efeito de suas manifestações ao entendimento mais engenhoso da essência que está em sua base. Representa para nós a beleza terrena em verdadeiro esplendor celestial, a sublime na mais alta majestade, o realmente assustador na figura mais horrível e o ridículo no cômico indescritivelmente drástico. E muitas vezes ficamos tão cheios de uma dessas impressões depois de acordar que imaginamos que tal coisa nunca nos foi oferecida pelo mundo real. Fecha aspas. Pode-se perguntar, é realmente o mesmo objeto a que se destinam os comentários depreciativos a esses elogios inspirados? Terá este último esquecido os sonhos estúpidos e o primeiro os sonhos pensativos e engenhosos? E se ambos os tipos ocorrem, isto é, sonhos que merecem ser julgados dessa ou daquela maneira? Não parece ocioso buscar o caráter psicológico dos sonhos? Não bastaria afirmar que tudo é possível no sonho, desde a mais baixa depreciação da vida psíquica até a elevação da mesma, o que é incomum no estado de vigília? Por mais convincente que seja essa solução, ela tem isso contra ela, que por trás dos esforços de todos os investigadores dos sonhos, parece ser pressuposto que exista um caráter definido no sonho, que é universalmente válido em suas características essenciais e que deve eliminar essas contradições. É inquestionável que as capacidades psíquicas do sonho encontram um reconhecimento mais rápido e caloroso naquele período intelectual que agora ficou para trás, quando a filosofia, em vez da ciência natural exata, governava as mentes inteligentes. Afirmações como a de Schumberg
de que o sonho liberta a mente do poder da natureza exterior, de que liberta a alma das cadeias do sensual e de opiniões semelhantes expressas pelo jovem Fichtner e outros que representam o sonho como uma ascensão da vida psíquica a um estágio superior, dificilmente parecem concebíveis para nós hoje. Eles são apenas repetidos atualmente por místicos e devotos. Com o avanço do modo de pensar científico, ocorreu uma reação na estimativa do sonho. São realmente os autores médicos os quais propensos a subestimar a atividade psíquica do sonho, como sendo insignificantes e inestimáveis, ao passo que filósofos e observadores não profissionais, psicólogos amadores, cujas contribuições neste domínio certamente não podem ser negligenciadas, em melhor acordo com as ideias populares, aderiram principalmente ao valor psíquico do sonho. Aquele que está inclinado a subestimar a capacidade psíquica do sonho prefere naturalmente as fontes excitantes somáticas na etiologia do sonho. Aquele que deixa à mente sonhadora a maior parte de suas capacidades, naturalmente não tem razão para não admitir também estímulos independentes para sonhar. Entre as atividades superiores que, mesmo em uma comparação sóbria, somos tentados a atribuir à vida onírica, a memória é a mais marcante. Já discutimos amplamente as experiências frequentes que comprovam esse fato. Outra superioridade da vida dos sonhos, frequentemente exaltadas pelos antigos autores, que pode-se considerar supremo em referências à distância de tempo e espaço, podem ser prontamente reconhecidos como uma ilusão. Essa superioridade, conforme observada por Hildenbrand, é apenas ilusória. O sonho dá tanta atenção ao tempo e ao espaço quanto o pensamento acordado. E isso porque é apenas uma forma de pensar. Supõe-se que o sonho desfrute de outra vantagem em relação ao tempo, isto é, independente ainda, em outro sentido, da passagem do tempo. Sonhos, como o sonho guilhotinado de Maury, relatados acima, parecem mostrar que o sonho pode aglomerar mais conteúdo de percepção em um espaço de tempo muito curto do que pode ser confrontado por nossa atividade psíquica na mente desperta. Essas conclusões foram contestadas, entretanto, por muitos argumentos. Os ensaios de Lelorian, 1895, e Egger, 1895, abre aspas, sobre a aparente duração dos sonhos, fecha aspas, deram origem a uma longa e interessante discussão que provavelmente não disse a última palavra sobre esta questão delicada e de longo alcance. Que o sonho tem a capacidade de retomar o trabalho intelectual do dia e concluir o que não foi resolvido durante o dia, que pode resolver dúvidas e problemas, e que pode se tornar fonte de nova inspiração em poetas e compositores. Parece indiscutível, como mostram muitos relatos e a coleção compilada de Chabannes, 1895.
Mas mesmo que não haja controvérsia quanto aos fatos, sua interpretação está, em princípio, aberta e há muitas dúvidas. Finalmente, o poder divinatório afirmado das formas de sonho, um objeto de contenda em que a reflexão dura e intransponível encontra a fé obstinada e contínua. Na verdade, é justo que nos abstenhamos de negar tudo o que se baseia em fatos nesse assunto, pois há a possibilidade de vários desses casos possam ser explicados em uma base psicológica natural.